Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Segundo bimestre começando, então estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o gênero textual que será trabalhado nessa unidade, tá? Peguem comigo aí, por favor, página 2 em diante. Vou assinalar algumas coisas, marcar na apostila, né? Tem um marca-texto em mãos aí. Olha só, o título da abertura do nosso capítulo é Reportagem, o aprofundamento das informações. Esse gênero textual, reportagem, não é novidade para vocês, tá? Não é a primeira vez que vocês vão estudar, mas é bom sempre relembrar a estrutura, é um tipo de texto que cai no Enem, outros vestibulares, é interessante, até mesmo porque sempre se compara a reportagem à notícia e outro gênero que cai também nessas provas citadas. Olha só, aqui no início ele fala, tem 4 questionamentos pessoais, ele vai trabalhar com a temática do youtuber, tá? Que você vai observar no decorrer das páginas, como essa questão, como eles fazem dinheiro, né? Como funciona isso em relação às redes sociais, como o Facebook que ele cita ali, coloca esse ponto do YouTube como uma profissão e como são idolatradas as pessoas nesse momento, principalmente pelo público jovem, né, infantil e jovem, né, infanto-juvenil. E em meio a isso é trabalhado, né, dessa forma exposta através de uma reportagem. Muito bem. A reportagem é um gênero jornalístico, óbvio, como a notícia. A notícia, ela é mais curta, reportagem mais extensa. A reportagem, ela é mais profunda, porque ela tem um caráter investigativo, ela tem depoimentos. A notícia, ela é mais seca, o fato, o que aconteceu, tá? Na reportagem, existe uma liberdade maior quanto à linguagem, tá? Porque você pode usar uma primeira pessoa do plural, né? Dependendo do assunto, como aqui é um assunto tecnológico, e você pode ter uma informalidade que na notícia não acontece, tá? Até mesmo porque a notícia ela trabalha com a imparcialidade, com a neutralidade, o uso da terceira pessoa, não te dá muita abertura. Outro ponto muito importante também é pensar nessa questão de público-alvo, que depende muito do assunto que está sendo abordado, da temática que está sendo abordada, tá? Isso tudo vocês vão analisar em cada contexto. Vamos seguindo então para eu marcar com vocês algumas coisas. Olha só. Na página 8 tem um quadro aqui, fato e opinião. E aqui na página 9 tem um quadro entre notícia e reportagem. Os dois você pode marcar. Um você vai completar, porque é um exercício. Mas de qualquer maneira, eu já quero adiantar por quê. Na notícia, você tem, na reportagem você também tem o fato, o que houve, o que aconteceu, o que está sendo abordado. Mas na notícia, você não tem a opinião sobre o fato. Agora, já na reportagem, você tem. Então, em vários momentos, você vai ter que buscar o que se pensou sobre um determinado fato. Por exemplo, aqui no número 17, eu vou fazer um com vocês para vocês terem noção. Tem a letra A. A letra A do 17 coloca um fato. Dos 1000 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre deste ano. Então, você vai buscar lá naquele contexto o que se pensou sobre esse fato, que é a opinião. O Facebook age com descaso pelo nosso trabalho, tá? Então, você observa até o uso da primeira pessoa, do plural, o nosso, na reportagem, tá bom? Na notícia não haveria essa possibilidade, tá? Depois, ele fala aqui, ó, um outro ponto muito importante, muito mesmo, característica da reportagem, é que ela não tem que ser, aqui um assunto atual,
mas ela pode abordar um assunto já um pouco mais envelhecido, vamos dizer assim. Não tem que estar na mídia no momento. A notícia não. A notícia, ela até prima por usar verbos no presente, até mesmo na manchete, porque a atualidade é a base da notícia, tá? A reportagem, não. Pode tratar de um tema que não está em pauta mais na atualidade, certo? E para fechar esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui hoje, eu gostaria de comentar sobre um ponto muito importante que está na página 10. Lá no finalzinho da página 10, ele fala sobre as fake news, tanto relacionado a notícias, quanto a relacionada à reportagem, não importa aqui. Tanto de uma coisa quanto de outra, isso acontece. Então, gente, olha só, as fake news, como vocês devem saber, são as notícias falsas que são disseminadas nas redes sociais, até mesmo na mídia televisiva. Então, nós, como leitores, telespectadores, temos que ter uma coisa chamada senso crítico. O que é isso? Quando a gente observar, ler uma notícia estranha, diferente, uma reportagem, né, ali meio agressiva, dependendo do assunto, ter um time de pensar assim, é verdadeira essa notícia? É verdadeira essa reportagem? Pesquise em outros sites de base, né, de confiança. Investigue antes de divulgar, de compartilhar uma notícia, tá? Uma fake news pode causar uma tragédia. Então, a gente tem que ter noção de que a gente não pode divulgar uma ideia, uma informação, sem saber se ela é verdadeira, tá? E também pensar por outro lado. Essa questão de opinião, se você lê uma reportagem, a reportagem já tem um cunho investigativo, então ela já vai trazer uma opinião. Você não é obrigado a concordar com aquela opinião. Você tem que ser capaz de ler uma notícia que não tem opinião e produzir a sua opinião sobre aquele fato. E você pode ler uma reportagem que possui uma opinião e você discordar dela, ou a favor. Mas nunca só se basear, eu concordo com esse posicionamento dessa reportagem porque sim, ou porque não concordo. Isso não é embasamento, tá? Você tem que ter aí a gente já conversou sobre isso, a gente tem que ter suporte, a gente tem que ter argumento. Por que sim, por que não? Isso você consegue através de leitura. Sempre lendo reportagens, sempre lendo notícias, sempre se informando, mais em sites, em fontes confiáveis, tá bom? Bom, com esses comentários que nós fizemos aqui hoje, eu espero ter esclarecido sobre o assunto, tá? Dar base para vocês fazerem esses primeiros exercícios de interpretação. Logo mais a gente vai se ver ao vivo, tá bom? Muita saudade de vocês e até a próxima. Beijo!